Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 dificuldades maiores para um autista e 3 mitos, que sempre é muito falado e muito propagado. A primeira grande dificuldade que eu vou falar nesse vídeo vai ser sobre como é difícil para um autista interpretar as emoções da pessoa que está falando com ele. Às vezes uma pessoa pode falar comigo e ela está falando de uma forma brincando e eu posso interpretar aquilo de uma forma como se ela estivesse brava, né? Ou ao contrário, ou ela pode estar brava e eu interpretar aquilo que ela está falando como algo, como uma brincadeira. O tom da voz e a forma de falar, a colocação das coisas, às vezes para o autista passa despercebido. Como eu já disse nos outros vídeos, sempre vai existir o banco de dados, né? Então, conforme você vai aprendendo a lidar com aquela pessoa específica, você vai entendendo de que forma que ela fala, quando ela está brincando, de que forma que ela faz o rosto, qual é o tom de voz que ela usa, quando ela está brava, qual é o tom de voz que ela usa, qual é o rosto que ela faz. Isso você vai aprendendo ao longo do tempo. Mas quando você está conversando com uma pessoa que você não conhece, você não está acostumado, pode ter essas interpretações de forma às vezes errada. Uma das coisas que para mim eu percebi assim, essa minha dificuldade de interpretar a parte emocional é aquela brincadeirinha que tem entre homem e mulher, marido e esposa, quando o marido fala, vou fazer tal coisa, vou sair com meus amigos, vou jogar uma bola. E a mulher fala, vai sim. Eu percebi que para mim isso é complexo eu conseguir entender se realmente ela está falando vai, pode ir, que tá tudo bem, ou não, ou ela está sendo irônica, do tipo, não se atreva a fazer isso. Essa nuance da frase sendo dita, mas que ela quis dizer outra coisa, às vezes passa despercebido para um autista, assim como sempre passou para mim. Então, é necessário sim ter muito banco de dados para saber interpretar certas coisas sendo ditas, interpretar o lado emocional do que está sendo dito. É mais complexo do que parece. Outra dificuldade também grande dos autistas, as ordens muito complexas. As ordens muito complexas podem deixar muito confuso a cabeça do autista. Eu vou explicar, eu vou dar um exemplo simples sobre o que seria essa ordem complexa. Por exemplo, uma mãe fala para um filho, arrume sua cama, seu quarto está uma zona, já aproveita e toma banho logo porque a gente está atrasado e a gente vai numa festa e lá tem muita gente e as pessoas vão acabar reclamando que a gente está chegando atrasado e depois a gente vai perder o melhor da festa e depois da festa a gente vai passar em um lugar que você queria muito, que você falou semana passada. Perceba o quão complexo essas ordens, o quão cheio de informação está toda essa ordem, quantas ordens existem dentro de uma mesma ordem. Como eu disse, é só um exemplo, tá? Existem diversas outras ordens complexas que complicam muito para a mente do autista. Mas o que eu quero dizer com esse meu exemplo? Para facilitar a vida de um autista, o ideal seria diluir as ordens em pequenas ordens, coisas mais específicas, mas uma coisa de cada vez, porque senão fica muita informação junta e dependendo de como a mente do autista funciona, ela pode ser muito uma bomba de informações, uma bomba de sensações, inclusive. Por exemplo, eu sou um autista que tem o desenvolvimento do lado visual. Se alguém já assistiu o filme da Temple Grandin, isso mostra muito naquele filme, ou no seriado The Good Doctor, também mostra bastante isso. Eles são visuais também. Então, quando ouve alguma coisa, imediatamente na mente vem uma imagem. É associado sempre às coisas, o emocional, frases, palavras são sempre associados com imagens. Então, quando você está passando uma ordem complexa para um autista, ele está sendo bombardeado de imagens, sensações, emoções e tudo mais. E essa bomba de informações pode acabar
dificultando para o autista realizar as tarefas, pois a partir daquele momento ele está com uma sobrecarga de informações e de emocional. E isso pode fazer com que ele trave, com que ele não consiga realizar as tarefas que você pediu. Não são tarefas tão difíceis de ser feitas. Porém, por ter feito uma ordem tão complexa, faz com que o autista fique travado, não consiga realizar as tarefas que são simples. Porém, para ele acabou ficando complexa, recebeu uma bomba de informações e a mente dele agora está muito agitada, ele não consegue tranquilizar, ele vai precisar ter um tempo para tranquilizar a mente dele para conseguir executar as tarefas. E às vezes nesse momento de tranquilizar a mente é onde ele acaba esquecendo algumas das coisas que você disse na ordem complexa. Por isso o ideal usando esse mesmo exemplo que eu dei, seria: primeiro, vá e dá a ordem. Olha, eu quero que você arrume sua cama. Isso é uma ordem. Ele vai lá e executa. Depois, você dá a outra ordem. Olha, eu gostaria de que você arrumasse o seu quarto, pois ele está bagunçado. É uma outra ordem. Então, ele vai executar essa outra ordem. Olha, eu gostaria que você fosse tomar um banho para a gente poder sair. É uma outra ordem. Tentar evitar ao máximo também dar informações desnecessárias. Por exemplo, no exemplo que eu dei, a mãe estava dizendo para o filho que ele tinha que tomar banho porque iriam numa festa e que nessa festa tinha muita gente, que as pessoas iam falar isso, iam falar aquilo, que iam perder coisas se chegassem atrasado. Essas informações, elas para o autista acabam sendo desnecessárias, pois sobrecarrega de informações que não são úteis para o momento dele, para o que ele precisa para realizar a tarefa. No momento ele só precisa tomar o banho. Então ele não precisa dessas outras informações todas. Essas outras informações todas acabam gerando ansiedade, acabam, como eu disse, travando ele de executar a tarefa que ele deveria estar executando. Então, enxugar o máximo de informações, as informações mais úteis para o que ele realmente precisa para aquele momento, e diluir as tarefas e as ordens em pequenas tarefas e não uma grande ordem complexa. Outra grande dificuldade para os autistas é a interpretação das figuras de linguagem. As figuras de linguagem têm as metáforas, comparações e outras tantas que os neurotípicos usam muito na sua comunicação. Acabam nem percebendo que usam tanto, acabam passando batido essas várias e várias metáforas que são sempre usadas, essas comparações, essas figuras de linguagem de uma forma geral. Eu vou dar 3 exemplos, só para quem ainda não entendeu o que é a figura de linguagem. Seria mais ou menos assim. Por exemplo, quando você fala forte como um touro, ou você é um gato, ou vá em um pé e volte no outro. Todas essas figuras de linguagem, elas podem na cabeça do autista ser muito complexas de serem entendidas, pois o autista ele tende a ser muito literal ao que ele ouve. Então, quando você fala, você é forte como um touro, como eu disse, eu sou visual, então eu logo associo a imagem do touro com a imagem da pessoa e tento fazer uma ligação entre as duas imagens, e isso acaba não funcionando. E se eu estou numa conversa e a pessoa falou essa parte no meio da conversa, é como se aquilo fosse um freio para mim. E tudo que a pessoa continuou falando depois daquilo, eu acabo não ouvindo ou absorvendo, por quê? Porque aquilo ali não fez sentido para mim. Então a comunicação acaba se tornando confusa. Por isso, o ideal para quando você for conversar com um autista é tentar usar o menos figuras de linguagem possível. E quando usar uma figura de linguagem, tentar sempre perguntar se o autista compreende aquela figura de linguagem. Pois às vezes ele não tem essa figura de linguagem já guardada no seu banco de dados. E isso faz com que a comunicação com ele, o relacionamento com ele acaba sendo muito complexa. Para muitos autistas, eles acabam dispensando o relacionamento social ou a comunicação com algumas pessoas por achar que não vai conseguir dar conta, por achar que aquela pessoa fala muito figura de linguagem, ou tem muito maneirismos na forma dele falar, ou tem muitos dialetos, ou tem muita gíria. Então o autista acaba se afastando daquela pessoa porque não consegue comunicar de forma correta com ela e acaba se sentindo estranho, acaba se sentindo mais desconfortável em conversar com aquela pessoa,
por isso eu acabo evitando. E uma das coisas que fez eu aprender muito sobre figuras de linguagem e melhorar muito a minha comunicação e o meu relacionamento com as pessoas foi ler livros. Como eu já disse no outro vídeo, a leitura dos livros me deu uma boa base de banco de dados para começar a entender melhor a respeito das figuras de linguagem ou o que queria dizer certos tipos de expressões. Vários tipos de livros me fizeram ter esse banco de dados. Então essa é uma dica, como eu já tinha passado no outro vídeo, é uma dica que eu passo para o pessoal que é autista e quer melhorar um pouco sobre isso. Ser menos literal quando ouve as certas coisas. E outra coisa que eu falo para os autistas também é: não tenha vergonha de perguntar para a pessoa com quem você está conversando o que ela quis dizer exatamente com aquilo. Diga, pergunte, olha, não entendi o que você quis dizer com é forte como um touro. Como assim é forte como um touro? Ou, não entendi essa expressão de vá num pé e volte no outro. O que você quer dizer com isso? Não tenha medo e vergonha de perguntar. Isso vai ajudando você a ter um banco de dados maior, ter mais informações para que você consiga lidar com outras situações futuramente sem ter grandes desconfortos.